Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desconstrução Literária, o podcast que desconstrói, repensa e faz uma releitura da literatura, mostrando que ela não está assim tão distante das nossas vidas e sim o mais perto do que a gente imagina. Antes de eu começar, eu vou convidar você a assinar a gente nas plataformas de streaming. Estamos presentes nas principais. Acesse o nosso blog também, que é o podcast desconstruçãoliterária.blogspot.com. Lá, a gente é como se fosse uma ferramenta complementar ao episódio. A gente vai colocar os textos, as imagens, às vezes a gente menciona algum link aqui. Então, lá vai ser como se fosse a íntegra da nossa pauta. Então, acesse o nosso blog, caso você queira esmiuçar mais esse conteúdo ou saber mais do que a gente... Porque aqui, às vezes, a gente não consegue falar tudo o que a gente queria, mas lá tem tudo, beleza? Segue a gente também nas redes sociais, a gente está no Instagram e no Facebook com o @Desconstrução Literária, é só procurar pelo @ que você encontra a gente. E a gente também tem o nosso canal no YouTube, que é o Desconstrução Literária, mas lá a gente coloca o episódio com alguns dias de atraso. Nas plataformas de streaming ela aparece primeiro. Então, se você prefere assistir ou ouvir a gente, na verdade, né? Ouvir a gente no YouTube, acesse o nosso canal Desconstrução Literária, dá o seu like, ativa o sininho, né? E deixa seu comentário, que a gente quer muito que você participe do nosso bate-papo. A gente vai deixar aqui embaixo o link dos nossos canais de comunicação. E, então, agora só resta começar. Vamos lá? Bom, hoje o nosso episódio vai ser um pouquinho diferente, vai ser aos moldes daquele que o André fez falando sobre Vinícius de Moraes. Mas hoje eu vou falar sobre a nossa homenageada, pelo menos na área das letras, né? A nossa homenageada da semana, que é a saudosa Clarice Lispector, na minha opinião, a maior escritora brasileira. E eu vou falar um pouco mais dela hoje, vou falar só dela hoje, na verdade, né? Vou falar só dela e mais dela. Então, vamos mergulhar nesse assunto que vai ser a Clarice Lispector. Bom, eu vou fazer um episódio um pouco diferente porque eu não quero me restringir somente a ler a biografia dela. Eu vou passar por uma parte rápida, assim, falando da vida dela. E eu quero falar mais sobre a essência da Clarice. Eu acho essa essência mais importante que ela trouxe através das suas entrelinhas. Talvez todo o legado que ela deixou através das suas obras e de tudo sobre essa questão da essência dela não tenha sido proposital, mas ela deixou e a gente tem aprendido muito. Para quem lê, para quem tem sempre as obras dela ali na sua lista de leitura, consegue identificar esse jeito único Clarice de ser. Então eu vou falar um pouco mais sobre essa essência dela e vou passar rápido nessa questão da biografia, porque essa parte ela é a que mais tem, tanto em sites, principalmente essa semana é o que mais tá sendo publicado, né? E nas escolas também, quando a gente estuda, a gente pega ali as principais obras dela, qual escola ela pertenceu. Então, essas coisas estão tem muito material. E eu quero falar mais, o meu intuito hoje é falar mais sobre a essência Clarice. Bom, a nossa homenageada de hoje, ela nasceu em Tchetchelnik, que é uma aldeia da Ucrânia que então pertencia à Rússia. Ela nasceu em 1920 e ela chegou ao Brasil com 1 ano e 3 meses de idade, então praticamente brasileira, né? A família dela, que era judia, teve que fugir, né, num período bem conturbado que se encontrava o país natal deles. E aí a família passou muitas coisas assim pesadas, né? Passaram fome, tiveram algumas perseguições, alguns contratempos, até conseguir o passaporte húngaro e chegar à Alemanha, onde eles partiram direto para Recife, a cidade ao qual ela viveu até 1935. Clarice, que ela se considerava uma brasileira, carioca, né? Chegou ao Rio de Janeiro com 14 anos e ficou lá até 1944, quando ela se casou. E aí ela partiu de mudança para Belém do Pará.
Nessa sua primeira fase carioca, ela morou por vários bairros e tal. Ela trabalhou como jornalista ali entre 1940 e 41, publicou seus primeiros contos, mas o primeiro livro, o primeiro romance, só viria a ser publicado em 1944, que foi o romance Perto do Coração Selvagem. Quando Clarice foi morar fora, que ela se casou, né? Ela ficou 15 anos no exterior, nos Estados Unidos, depois foi para a Europa. E aí só em 1959 que ela voltou ao Brasil e fixou residência no Rio de Janeiro, no bairro do Leme, onde morou até a morte dela, que foi em 1977. Bom, aqui agora eu vou trazer algumas frases interessantes da Clarice. Em uma delas ela fala assim: gostar de estar vivo dói. Foi no livro Felicidade Clandestina. Tem um também que eu gosto muito, que é: a loucura é vizinha da mais cruel sensatez. E a gente que tem passado por esses tempos aí de pandemia tem experimentado bem disso, né? Um pouco de loucura e muito de sensatez, ainda bem. Tem um outro, Aprendendo a Viver, aliás, né? Essa frase vem da obra dela, Aprendendo a Viver. E tem uma outra também que é assim, ó: civilizar minha vida é expulsar-me de mim. Um sopro de vida, o nome da obra. Então, Clarice, com certeza em alguma rede social você se deparou com alguma frase de Clarice, algumas fake, como sempre, outras não, outras é verdade. E a Clarice, ela falava que ela não escrevia para fora, ela escrevia para dentro, assim que ela explicava a literatura dela. Tem outra frase dela que é o último romance que ela publicou, A Hora da Estrela, em que ela fala: bem sei que é assustador sair de mim mesma, mas tudo que é novo assusta. Como eu me identifico com essa frase? Porque realmente tudo que é novo nos assusta, nos amedronta, nos paralisa, né? Porque o medo, ele tem esse poder de paralisar a gente. Então eu me vejo muito, quantas vezes eu me encontrei nessa frase de Clarice. Esse podcast mesmo foi... Quando a gente começou a formá-lo, ele deu um susto, a gente ficou com um pouco de medo, porque era algo novo, né? E tudo que é novo é no escuro, a gente não tem muito, né, um caminho, não tem uma claridade, a gente tá fazendo ali um caminho, então ele assusta. E Clarice, mais uma vez, assim, traduzindo sentimentos e experiências que muitas vezes a gente passa, entende, se identifica, mas não consegue colocar assim em palavras como ela maestramente colocava, né? Bom, voltando novamente a um pouco sobre essa vida dela, o nome dela de nascença era Aya, né? Os pais judeus russos dela decidiram imigrar 3 anos após a Revolução Bolchevique, que aconteceu em 1917. E aí, devido à violência e à constante perseguição antissemita, a família chegou ao Brasil em 1922, na cidade de Maceió, em Alagoas. E aí eles adotaram novos nomes. Então Aya passou a ser Clarice. E aí, com 2 anos de idade, que ela mudou, né? Que ela passou a ter esse nome. E aí, pouco depois, a família se mudaria de Alagoas para Recife, né? Em busca de melhores condições de vida e tal. E aí, nesse meio tempo, teve a morte da mãe de Clarice, né? Os familiares foram viver no Rio de Janeiro após essa morte. E naquela época, as mulheres ainda eram vistas como apenas donas de casa ou mães. Mas a Clarice, ela teve acesso aos estudos, ela pôde estudar e trabalhou ainda muito jovem. Começou a trabalhar ainda muito jovem, né? Como eu havia dito antes. Ela começou já em 41 ali, 41, a trabalhar no jornal. E aí ela começou, antes de lá do jornal, né? Ela trabalhava como professora de português e matemática. Ah, detalhe, não posso deixar de mencionar que a Clarice Lispector, senhoras e senhores, que estão ouvindo esse excelentíssimo podcast, a nossa saudosa escritora e homenageada de hoje era botafoguense, meu time do coração. Olha aqui, você tá vendo? Nós somos uma nação, uma torcida escolhida, sabe? Não é qualquer um.
Então, para você ver o peso, o reforço que eu ganhei hoje, porque eu não sabia, eu descobri isso hoje, quando eu vi uma postagem em homenagem a ela, né, ao centenário de nascimento da Clarice, feita pelo Botafogo. E eu descobri isso, gente, que ela também pertence a essa torcida linda, maravilhosa. Então, tá aí para você que não sabia, Clarice era botafoguense, ok? Saindo um pouco sobre a vida, né, a trajetória física, vamos dizer assim, da Clarice, falando agora um pouco do estilo dela, as características da escrita da Clarice tinha elementos como fluxo de consciência, né? Era um monólogo interior, tinha ali uma ruptura de um enredo factual. Era aquilo que eu comecei a comentar ali, esse fluxo de consciência. Ela tinha, assim, a arte dela, ela pegava uma coisa simples, uma coisa do dia a dia, e fazia várias reflexões, assim, psicológicas, vamos dizer assim, né? Ela fazia reflexões, assim, da vida, reflexões da mente mesmo, e é muito fácil a gente encontrar nas leituras, principalmente dos livros dela, dos contos também, mas principalmente dos livros, períodos longos que não tem vírgula nem nada, por conta desse fluxo de consciência, né? Que ela queria que a intenção dela ali era que você entrasse na mente dela e fosse caminhando naqueles pensamentos, na construção daqueles sentimentos que a gente não consegue explicar, que a gente com certeza teve, e muitas vezes eu me encontrei nesses sentimentos e nessas experiências, mas que esse tipo de leitura faz com que você veja que não é só ali com você, não foi só na sua mente que teve aquela bagunça de situações ou de visões. E quando ela traz isso, a maestria que eu acho, né, a genialidade, na verdade, que eu acho dela, é justamente nisso, em conseguir colocar em palavras tudo isso todas essas experiências que a gente passa com a gente mesmo, e que muitas vezes a gente pode até tentar explicar para alguém, mas não vai conseguir. E quando ela escreve, é isso que ela tá fazendo, né? Ela tá meio que tirando de si tudo aquilo, e a gente acaba se identificando. A Clarice, um dado interessante é que ela é uma autora brasileira, ela foi a autora mais traduzida e mais estudada no exterior. As suas obras já foram traduzidas para mais de 32 idiomas e publicadas em 40 países. Entrando agora um pouco falando sobre a família da Clarice, é interessante a gente dizer que a família toda dela teve ali um affair, vamos dizer assim, com a literatura, com a escrita, né? E muitos ali eram escritores, as irmãs dela, a mãe dela. Em uma entrevista da Clarice, ela fala que há pouco tempo ela havia descoberto que a mãe escrevia poesias, e tem uma irmã dela chamada Elisa Lispector, que ela teve livros, né, que foram publicados, e inclusive tem o livro Além da Fronteira, que foi publicado em 1945, que é dela. Foi a estreia da irmã dela, né? Foi ali um ano após a estreia da própria Clarice. Então, assim, a gente conhece a Clarice, mas ali os irmãos dela, uma outra irmã dela também escrevia. Então, a gente vê que isso é uma coisa que era ali de família já, né? Era um dom ali da família. E para entender um pouquinho mais da Clarice, assim, na visão de outras pessoas, a gente tem aqui, eu trouxe um trechinho do poeta Ferreira Goulart, para que a gente consiga entender um pouco o que é a Clarice. Ele fala o que é, no caso, a escrita da Clarice, né? E esse trecho ele fala assim: as personagens não são seres excepcionais, antes são pessoas comuns, vivendo em um mundo, por assim dizer, mágico, mas de uma magia diferente, clariciana, feita de enigmas e perplexidades, uma magia nascida da exacerbação da palavra. Olha que interessante, quando ele fala assim, ó, ele coloca
o mundo, as pessoas vivendo uma magia clariciana. Então, quando ele coloca essa palavra, ele adjetiva, né, essas experiências, dá para mais ou menos entender, né, a tradução do que é essa escrita e essa presença da Clarice na nossa vida. Uma pessoa que eu quero muito falar, e a gente já falou aqui no episódio, é uma amiga. A Clarice teve várias amigas escritoras e é interessante falar dessas amigas porque a gente acha assim que, nossa, elas ficavam horas e horas falando sobre a literatura, sobre livros, sobre como fazia as obras e tal. E eu vou citar aqui agora 2 dessas amigas dela e era totalmente diferente. Elas mal conversavam sobre isso. Era muito raro, elas conversavam sobre qualquer outra coisa. Segundo as próprias amigas, né, disseram isso. Elas conversavam sobre várias outras coisas e faziam várias outras coisas, menos falar sobre isso. E uma dessas amigas, a primeira que eu vou falar, é sobre a Lígia Fagundes Telles, que é maravilhosa, uma escritora maravilhosa que fez As Meninas, né? Inclusive eu deixei a indicação dessa obra aqui. É muito interessante e contemporânea. No episódio sobre a evolução da representatividade feminina na literatura, a gente fala, lá tem a data direitinho, não tô lembrando agora, mas não foi nos anos 70. E a Lígia era uma grande amiga da Clarice e tem muitas coisas que a Lígia fala e que ela lembra da Clarice, e eu vou trazer algumas delas aqui que é muito interessante. A Lígia, ela fala que a Clarice gostava muito da forma dela de escrever, gostava muito dos textos dela, né? São muito suaves mesmo, são muito tradutórios também, vamos dizer assim, né? Não tem essa palavra, mas tradutórios quer dizer isso, né? Eles vêm descrever aquilo que a gente não consegue. E a Clarice, em uma conversa com a amiga dela, com a Lígia, ela disse que não conseguia descrever a criação literária. Elas foram a um congresso uma vez e aí várias pessoas falando muito e falando alto, e aí ela, naquela agonia daquelas discussões, e perguntou para a amiga se ela conseguia descrever a criação literária, e ela falou que também não conseguia e pronto, e que as pessoas estavam ali horas e horas discutindo isso e não tinha uma resposta, né? Ela mesma dizia que ela, às vezes a inspiração vinha, outras horas não vinha, e ela ficava naquele sofrimento, né? Porque ela dizia que não escrever era um sofrimento, mas escrever também era um sofrimento para ela. Então, ela não conseguia fazer essa descrição de como era a criação. Às vezes vinha, às vezes não. Então, ela teve essa breve, vamos dizer assim, debate ali com a amiga, que acabou que não levou em nada. Foi curto e rápido. Começou e acabou ali no mesmo minuto. Em outra conversa, a Clarice comentou com a Lígia também o fato dela ter a língua presa. Olha que interessante. Ela falou que as pessoas achavam que aquilo era sotaque, por ela ser, né, ter nascido em outro país. Mas ela disse que não, que ela tinha a língua presa e que algumas palavras realmente ela não conseguia falar por conta dessa questão ali física na língua dela. E aí a Lígia falou, não, mas você não tem. Ela, tenho sim. Tipo, como se fosse uma confissão, como se fosse uma... Nossa, você nunca percebeu isso? E realmente, quando a gente vê ela falando, fica parecendo sotaque. Mas ela mesma, Clarice mesmo, falou pra amiga dela que era o problema dela mesmo, né, de língua presa. Uma coisa interessante que eu vou trazer aqui também é que esse ano de 2020 foi lançado o livro Todas as Cartas de Clarice Lispector, o nome do livro, Todas as Cartas de Clarice Lispector. Ela escreveu várias cartas aos amigos, e essa antologia dessas cartas foi feita e publicada esse ano. E é muito interessante isso, né? Porque a gente consegue, acho que daria para separar a Clarice escritora ali, imersa em pensamentos e traduções de sentimentos,
para a Clarice amiga, Clarice pessoa, e esse livro ele traz mais dessa essência da Clarice, né? Traz mais da pessoa Clarice. E é como eu disse no início do episódio, que a riqueza da pessoa Clarice também traz muita sabedoria pra gente. Porque entender a essência da pessoa faz com que a gente talvez consiga aflorar um lado que não é catalogado, né? A literatura é muito isso, é tudo aquilo que a ciência não consegue catalogar. E ler essas cartas de Clarice, falando aos amigos, né? Expondo ali sentimentos, talvez saudades, a gente consegue entender mais sobre ela como mulher, como pessoa. Nessa carta tem um trechinho, inclusive a última carta, ali no finalzinho do livro, tem a carta que ela escreveu para Lígia. E eu trouxe esse trechinho, eu vou ler aqui agora, que é muito interessante. Ela fala assim: Lígia, você é tão doce e escreve tão bem. Fiquei muito contente com o fato de Raquel de Queiroz entrar para a Academia Brasileira de Letras. Se eu tivesse poder, daria a segunda vaga a Dinar Silveira de Queiroz, que conseguiu para a mulher brasileira um lugar ao sol. Embora eu não deseje a morte de ninguém, sugiro que a terceira vaga seja preenchida por Lígia Fagundes Telles. Estão achando que sugiro mulheres demais? Não, é que a Academia Brasileira de Letras tem uma grande dívida com as mulheres. E se Nélida Pinhon estivesse na academia, esta sofreria modificação revolucionária, pois Nélida tem coragem para renovar. Antes de terminar, quero dizer que, apesar do grande respeito que tenho pela academia, eu jamais faria parte dela. A gente já falou sobre isso, né? Sobre as mulheres na Academia Brasileira de Letras e, meu Deus do céu, a Clarice aqui nesse trecho falou muito do que eu falei no episódio, né? Sobre a academia dever muito às mulheres e que não tinha o desejo de fazer parte dela, mesmo sugerindo mulheres e mesmo a academia tendo essa dívida. Sensacional. É incrível. Não tem, assim, às vezes me falta adjetivos para falar de Clarice. Outro fato interessante também sobre essa amizade dela e da Lígia é que uma vez, em uma turbulência num avião, as duas juntas, indo para algum congresso também, se eu não me engano, em Portugal, e todos ali, né, na forte turbulência, meio preocupados e tal, ela falou para a amiga que uma cartomante havia dito a ela que ela morreria em uma cama, que era para a amiga ficar preocupada que ali no avião eles não morreriam. Bom, acreditando ou não em cartomante, você aí que tá me ouvindo, foi dessa forma que Clarice morreu, né? Ela teve um câncer no ovário e aí foi transferida pelo amigo dela, que era um ministro da Previdência na época, Nascimento e Silva, o nome dele. Ele era amigo de Clarice. Ela foi transferida para um hospital na Lagoa, no Rio. E aí, mas houve complicações na doença e tal, já estava em metástase. E aí ela acabou falecendo um dia antes de completar 57 anos, né? Ela nasceu no dia 10 de dezembro e morreu no dia 9 de dezembro de 77. Então, tá aí um fato curioso dela também. Bom, tem uma última coisa sobre a Lígia que eu venho falar, que é uma lembrança que ela tem, que ela guarda da Clarice. Ela fala que são pequenas transgressões em um congresso de literatura. E tem uma crônica, né, que ela tá no livro Durante Aquele Estranho Chá, que é publicado pela Companhia das Letras. E o nome desse conto é Onde Estivestes de Noite. E aí a Lígia traz essa lembrança aí de Clarice. Eu vou deixar a íntegra dessa crônica lá no nosso blog, para quem quiser ler a crônica inteira. É muito linda e vai estar lá na íntegra na nossa pauta inteira, que a gente deixa lá no blog, beleza?
Bom, falando agora sobre outra amiga de Clarice, e essa parece que era mais próxima dela ainda, a gente vai falar sobre a Nélida Pinhon. A Nélida, ela tem uma entrevista muito interessante dela que ela fala sobre a publicação de uma manchete de um jornalista que chateou muito ela, porque esse jornalista ele fazia uma comparação dela com a Clarice. E aí ela, inclusive, coloca duas visões dessa manchete. A manchete era o seguinte: o suicídio de uma escritora, papel carbono de Clarice Lispector. E aí a Nélida traz duas visões, né? Ele falou que algumas pessoas achavam que isso era como se ela fosse uma cópia da Clarice e outros viam como se ela fosse uma nova Clarice, como se ela fosse mais assim, uma Clarice contemporânea. E nenhuma dessas leituras agradava a ela por ela, né, ser uma escritora também, não ter gostado da comparação com a amiga e achar, né, de fato que aquilo ali foi de uma maldade mesmo, né? E ela disse que a Clarice ligou para ela, pediu que ela fosse até a casa dela e pediu para ela que aquilo não abalasse a amizade das duas, e ela de maneira alguma e tal apaziguou toda a situação ali, mas ela cita isso e fala da indignação dela, né, com a maldade do jornalista. E ela falava que a Clarice era de uma singeleza extraordinária. Elas não falavam sobre autores, sobre obras e nada disso, né? A Nélida também pontuou bem isso. Ela não gostava de falar de literatura, era como se ela estivesse cheia daquilo, e quando se encontrava com as amigas ela queria fazer outra coisa, falar sobre outras coisas e beber um vinho, como a Lígia falava. E ela era muito próxima da Nélida, e a Nélida foi uma das pessoas que esteve ali junto dela nos momentos em que ela estava no hospital. Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre as principais obras dela, que são coisas que geralmente na escola a gente já aprende. Eu vou só lembrar aqui então alguma dessas obras, e fica aí também uma dica de leitura. Apesar que a minha dica hoje de leitura é que vocês busquem todas as cartas de Clarice Lispector, que é o que eu tenho trazido aqui à pauta sobre a pessoa Clarice, e não só a obra dela, a biografia dela, mas ela como pessoa. E, novamente, não posso deixar de mencionar a entrevista maravilhosa que ela faz, se eu não me engano, para a TV Cultura. E tem no YouTube, é só colocar entrevista Clarice, em que você se depara assim você se deleita, na verdade, com essa autora, com essa escritora, que não se intitulava escritora, mas porque ela falava que escritor, ele era um profissional, ele escrevia o tempo inteiro, escrevia por encomenda, escrevia, e ela só escrevia quando queria. E ela falava que não era escritora. Então é também o título desse episódio. Eu coloquei mais do que uma escritora, porque ela não se restringia a aquele rótulo, né? E é justamente isso que eu acho que era a genialidade da Clarice, porque ela não se restringia a um rótulo, ela não, né, se prendia àquilo e todas as coisas que um escritor precisava fazer ou ser, e aí ela transcendeu, né? Ela foi além disso, ela trouxe coisas a mais. Por exemplo, ela não era uma feminista assumida, e ela não trazia isso explicitamente nas obras e nas escritas dela, mas ela fez mais pela mulher do que muitas outras pessoas. Ela deu voz a várias personagens e trouxe a mulher não como as mulheres que eram descritas na literatura, no romantismo, por exemplo, como aquelas pessoas perfeitas, ideais, mas trouxe a mulher com todos os seus dilemas e pensamentos e conflitos, e dando voz à mulher, ela trouxe, mudou, né? Foi outro patamar. A mulher foi vista de outra forma, com certeza, e começou ali por Clarice.
Então você consegue perceber que indiretamente ela fez muita coisa, e eu creio também que muitas coisas ela fez e desperta hoje no século XXI pra gente, que ela nem fazia ideia que despertaria e que traz e que assim nos nutre, né? Nutre o cérebro, nutre o nosso emocional, o nosso psicológico. A Clarice é para ser consumida mesmo, vamos dizer assim. A Clarice precisa ser consumida, porque não à toa ela é a mais estudada no exterior, né? Eu acho interessante uma coisa que a Lígia falou, que ela disse que a Lígia sorria muito, que os homens não levavam a mulher a sério quando ela sorria muito. E é engraçado isso, porque você vê, né, ela querendo ser levada a sério pelos homens, né? Então você vê, ela não levantou bandeira feminista nem nada disso, mas olha as coisas que ela queria e que ela achava importante, né? Ela achou que por sorrir demais, talvez, e por dar abertura demais, que a Lígia era, né? Que a postura da Lígia era assim. E ela pedia que a Lígia fosse como ela, mais séria, mais fechada. E na entrevista que ela faz, essa entrevista que eu mencionei, o entrevistador, ele é um homem, e ela realmente é muito séria o tempo inteiro, ela não sorri e responde rápido, e às vezes ele nem terminou de responder e ela já tá... Nem terminou de perguntar e ela já tá respondendo. Então ela queria mesmo ser levada a sério, né? E é muito interessante isso em um mundo no século XX ainda, né? E no início ali, no início e no meio do século XX, onde as mulheres não tinham tanta voz, ela queria ser levada a sério pelos homens e ela foi e vive, está aí, né? Bom, e voltando à questão das obras, que era isso que eu ia fazer, né? Citar algumas obras aqui, lembrar, na verdade, né? A primeira foi Perto do Coração Selvagem, como eu falei. Ela tem um compilado de contos, que é o Laços de Família. A Paixão Segundo GH, que o André inclusive falou que é o pesadelo dele, porque realmente ele é bem... ele define fluxo de pensamentos e traz essa maneira própria de escrever da Clarice. Ela escreveu muitos livros infantis também, como O Mistério do Coelho Pensante, A Mulher que Matou os Peixes. Ela falava que ela era muito maternal e ela conseguia falar com as crianças. E a última obra dela, que foi publicada em 77, A Hora da Estrela, que ela fala de Macabeia, né? Aquele livro que a gente estuda no ensino médio. Então, assim, deleite-se de Clarice, consuma Clarice e conta pra mim o que você acha dela. Com certeza, em algum veículo de comunicação você viu alguma coisa sobre Clarice essa semana. Ela é a nossa homenageada também, não poderia deixar de ser. É uma mulher esplendorosa. E fica aqui a nossa homenagem, mas eu quero saber de você o que você acha, o que você acha importante, o que você gosta mais em Clarice. Se você não conhecia a autora, o que você foi atrás, o que você gostou da dica de falada aqui, feita aqui. Então participa desse bate-papo, eu vou gostar muito de ter esse contato com você. E o nosso episódio hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa singela homenagem a essa professora da vida. Se você quiser falar comigo pessoalmente, você pode me encontrar através do Instagram, é o @soueuadébora. E por lá, se você me mandar um direct, eu vou te responder, a gente pode discutir e tal. Mas se você quiser falar com a gente do podcast, pro André ver também, vai lá no nosso perfil Desconstrução Literária, coloca o seu comentário. Se você não tiver muito à vontade, pode mandar pelo privado que a gente responde. A gente vai ficar muito feliz em ter o seu contato, beleza? Bom, então até a próxima. Fiquem todo mundo na paz. Até mais!